Até o momento, a Prefeitura de Londrina não se pronunciou. Só adiantou por meio da assessoria, que vai tomar as providências cabíveis a partir da notificação. E qual é a opinião dos especialistas do direito sobre a decisão liminar da desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, que atendeu o pedido do Ministério Público de Londrina para fechar o comércio novamente? Quem vai trazer essas informações é a Luciane Miyazaki, ao vivo conosco. Luciane, boa tarde para você. O que você tem de informação, Lu? Porque o povo está perguntando, hein? O povo quer saber essa decisão. O que os entendidos do direito acharam dessa decisão da desembargadora? Oi, Cid. Pois é, né? Uma decisão aí que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente fala bastante do comércio, mas, na verdade, a decisão dessa desembargadora suspendeu os decretos, não só que permitiu, o decreto que permitiu a reabertura do comércio, mas também a retomada de outras atividades, como a indústria e também a construção civil. Ou seja, na prática, suspende tudo após a notificação, então, da Prefeitura, e a gente volta a ter só funcionando normalmente os serviços considerados essenciais. Alguns entendidos no assunto, entendidos do direito, dizem que ela é uma decisão até um pouco confusa e que poderia ser até questionável. Para nos ajudar a entender melhor, então, essa decisão, nós convidamos o professor de Direito e também advogado, Bruno Félix. Olá, doutor, muito boa tarde. Por que a gente pode dizer que essa decisão ela é até um pouco confusa? Porque a desembargadora ela começa numa linha e termina em outra. Exatamente. Quando a gente pega para analisar a decisão, para analisar o texto da decisão, a gente verifica que a desembargadora ela começa a fundamentação da decisão dela reconhecendo o que o STF julgou agora, já no mês de março, já, que os estados e municípios têm competência para emitir normas de combate, de enfrentamento à pandemia de coronavírus, tá? Até porque a própria Constituição Federal dá essa competência aos estados e municípios. E, embora ela inicie a fundamentação da decisão reconhecendo isso tudo, ao final ela resolve, então, dizer que o município teria que seguir as orientações, as normas federais, mantendo em funcionamento apenas as atividades consideradas essenciais, que o decreto federal considera como atividades essenciais. Então, essa contradição causa um pouco até de estranheza ao se analisar em termos jurídicos a decisão. E também é uma decisão totalmente diferente que a gente teve em primeira instância, da primeira vara da Fazenda Pública, do Dr. Marcos José Vieira, que diz exatamente o contrário, que os municípios teriam autonomia e que não caberia ao judiciário interferir caso aí não houvesse nenhuma ilegalidade, também que fosse respeitada a Constituição, né? Sim, isso é um outro ponto também que eu acredito que merece atenção, por conta da situação de tripartição de poderes que existe em qualquer país republicano, incluindo o nosso Brasil. Que, como bem disse o juiz Dr. Marcos José Vieira, na sentença dele, não havendo nenhuma ilegalidade, não havendo violação à Constituição Federal, o Executivo pode decidir. É atribuição do Executivo tomar certas decisões e adoção de políticas públicas. E não cabe ao Judiciário ficar fazendo uma censura prévia quanto a, eventualmente, conveniência ou oportunidade desses atos. O Judiciário pode, sim, fazer um controle dos atos executivos com relação à legalidade e à constitucionalidade, mas não contra conveniência e oportunidade. E submeter a um ato do Executivo a uma prévia autorização do Judiciário, seria, sim, uma afronta à divisão de poderes consagrada na própria Constituição Federal. E esse é um entendimento, inclusive, até uma divergência, podemos dizer assim, que não é única de Londrina, Existem situações semelhantes em outras cidades também, Afinal, até onde vai a autonomia do Executivo, do município, do próprio Estado? Inclusive, ontem mesmo tomamos conhecimento da existência de uma ação idêntica, com as mesmas razões, questionando a reabertura do comércio na cidade de Cascavel. E o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu de forma completamente diversa, dizendo que o decreto da Prefeitura de Cascavel, que autorizou a reabertura do comércio, tinha sim validade e poderia ser respeitado. Ou seja, mesmo dentro do TJ, a gente tem aí opiniões e decisões diferentes sobre o mesmo assunto. Mesmo dentro do TJ. Mas isso decorre da natureza própria do direito, de que o direito não é uma ciência exata, o direito as normas jurídicas visam tutelar situações numa sociedade como a brasileira, que é uma sociedade completamente diversa, cheia de contradições e de diferenças,
que realmente não dá para dizer que o direito serve para 100% das pessoas, 100% do tempo, né? A gente acaba tendo situações onde particularidades locais ou de sociais acabam fazendo com que as decisões sejam diversas. Bom, o município já anunciou que vai recorrer, não quis se pronunciar oficialmente neste momento. Quais seriam os caminhos, se a gente for pensar em recurso? Olha, existem várias estratégias processuais que podem ser adotadas. Eu acredito que cabe à Procuradoria do Município, de posse de informações mais detalhadas do processo, estabelecer qual estratégia eles vão adotar. Acredito eu que uma primeira providência seria o questionamento à própria desembargadora sobre a contradição da decisão, a leitura contraditória que se faz da fundamentação da decisão e do dispositivo dela, né? Isso seria através de um recurso chamado embargo de declaração. E depois, eventualmente, caso a desembargadora entenda por manter a decisão, um questionamento aí via recurso às instâncias superiores, STJ, STF, ao próprio STF, de repente. E aí existe uma preocupação em relação a tempo. Por quê? O município ainda não foi notificado, mas a partir do momento que ele for notificado, ele tem que cumprir, ainda que seja uma decisão liminar. E tem que aguardar esse recurso, seja no próprio TJ, no STF, STJ, né? Enquanto isso, vai ter que cumprir, vai ter que fechar tudo. Sim, houve a decisão do Tribunal de Justiça, ela tem validade, ela precisa ser cumprida. Eu até costumo brincar dizendo que a ordem judicial a gente primeiro cumpre e depois discute, né? Então, assim, enquanto não se analisar eventuais recursos do município, essa decisão liminar tem valor e o município vai ter que cumprir. É possível a gente estimar prazo de avaliação? Olha, é uma pergunta que eu sempre passei minha vida como advogado respondendo, e fica muito difícil dizer estimar um prazo, tá? Acredito que, considerando o que verse sobre uma situação que está ocorrendo no mundo inteiro, que está muito em voga, que é a própria pandemia, considerando a questão da quantidade de pessoas, de vidas envolvidas, né, afeta a economia de uma cidade que é a quarta maior cidade do sul do país. Eu acredito que não vai haver demora na apreciação de eventuais recursos, tá? Mas isso não é algo assim que dá para a gente garantir, bater o martelo com 100% de certeza. Tá certo, doutor. Então, Bruno Félix, advogado e professor de Direito, ou seja, vamos ter que aguardar uma nova decisão, então, da Justiça, e até lá vai ter que fechar tudo mesmo, viu, Cid? Pois é, muito obrigado, Lu. Agradeço ao doutor aí pela gentileza de ter falado conosco, né? Advogado super competente, gente boa, veio até na hora do almoço dele para nos atender aqui, então agradeço ele por mim, por favor, tá, Lu? Obrigado a você também pelas informações, né? Vai ter que cumprir. Agora esperar, né? A partir de quando? Se já é a partir de amanhã, se é depois de amanhã, a gente vai ter que aguardar. E esperar, né, que esse recurso seja votado também em caráter de urgência. Que a mesma rapidez que teve para mandar ou fechar o comércio de novo, que essa rapidez tenha num sentido favorável. Ou não. Eu não sei o que vão entender daqui em diante, né? Porque a gente já não está entendendo mais nada, né? Entendendo mais nada. Mas a nossa função é noticiar, te trazer informação. E isso a gente vai fazer.